Boa noite a todos e a todas. Esses vídeos estarão disponíveis lá no hot site lá do Sistema Municipal de Políticas Culturais a partir de amanhã ao meio-dia. Bem, eu sou Ana Carolina, eu estou como diretora de Biblioteca Pública e Preservação da Memória da Secretaria de Cultura e Juventude. Eu informo que a secretária de Cultura e Juventude, Lígia de Oliveira Ramos, não está presente, pois testou positivo para a Covid. Caso tenha alguém na plateia com deficiência visual, eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou negra, cabelo liso, com luzes, estou vestindo um macacão preto com detalhes em branco e um blazer preto. Sejam todos bem-vindos. Hoje daremos início a mais uma etapa do Sistema Municipal de Políticas Culturais, com a primeira palestra, Gestão Cultural e o papel dos agentes públicos na construção das políticas públicas. Esta, assim como as próximas formações, são fundamentais para a implementação do sistema municipal. As formações têm como objetivo, além de democratizar o conhecimento, reunir conceitos e informações fundamentais na formulação de objetivos, metas e propostas. Para que os que não estão presentes hoje no Teatro Elis Regina, o Centro de Audiovisual irá disponibilizar em até 10 dias o vídeo no YouTube. Durante todo o evento, estaremos recolhendo as filipetas com dúvidas e perguntas sobre o assunto para serem respondidas ao final da explanação. Por motivo do crescimento do contágio da Covid, as questões serão feitas exclusivamente por escrito. As filipetas deverão ser entregues aos funcionários de apoio. Por favor, levantem a mão. Quero agradecer também a presença da nossa palestrante Juliana Rocha Miranda. Esta noite ela será dividida em 2 momentos. No primeiro, com a Juliana, que ela é mestra em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas e bacharela em Direito pela Universidade de São Paulo. Ela foi coordenadora da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, da USP, e assistente de pesquisa no Instituto RID de Estudos Empíricos em Direito. Atualmente é pesquisadora júnior do Centro de Estudos da Metrópole e do Núcleo de Estudos da Burocracia, onde participa de projetos de pesquisa sobre a burocracia brasileira e implementação de políticas públicas. Atua também como consultora independente em equipes de avaliação de projetos. Já o segundo bloco, ele será para a palestrante, responda os questionamentos acerca do assunto. Eu espero que todos aproveitem ao máximo o conteúdo da palestra ofertada. E, como informado anteriormente, nos reservamos ao direito de, ao final, respondermos todos os questionamentos em relação a esta formação. Juliana, sinta-se à vontade, a plateia é toda sua. Muito obrigada, Carol. Gente, eu nunca falei num teatro, estou me sentindo muito importante hoje. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Juliana, como ela apresentou. Eu agradeço ao grupo de trabalho do Sistema Municipal, especificamente, por ter entrado em contato com o meu grupo, a minha orientadora, e por ter convidado. Acho que é uma oportunidade super bacana para mim estar aqui hoje. Eu vou começar reforçando essa apresentação que foi feita, mas porque eu acho que a contribuição que eu posso fazer com o processo de vocês também tem a ver com de onde eu venho, que chão eu pisei. Eu sou formada em Direito e, na faculdade de Direito, eu vivia grandes frustrações, assim, de falar, nossa, que lindo, que direitos maravilhosos, quantas conquistas nós fizemos, que percurso nós andamos. E aí eu ficava frustrada porque, no fim dos meus textos, das reflexões, das coisas que eu estudava, era tipo, mas a gente precisa de política pública para ver isso na vida real. A gente precisa que o Estado funcione para que esses direitos sejam concretizados. E aí eu caminhei para a administração pública muito nessa pegada de ver direito materializado, eu quero ver direito na vida das pessoas. E eu era, né, da militância, da pesquisa em gênero, já na graduação, eu fiquei na interface de gênero e políticas públicas. Eu pesquisei a saúde reprodutiva, a implementação da política de saúde reprodutiva em unidades básicas de saúde, pensando como essa política tem potencial de reproduzir desigualdades de gênero, tanto por constrangimentos que a política sofre, constrangimentos materiais, como por questões morais que permeiam esse tipo de tema envolvendo gênero e reprodução. Então, eu não sou
originalmente alguém de políticas culturais, alguém que entenda de cultura no sentido gestão, né, de política cultural, não entendo desse setor. Mas, além da minha própria pesquisa de mestrado, eu estou num grupo de estudos que estuda o Estado e estuda os atores do Estado, mais especificamente a burocracia pública. Então, eu participo o tempo todo de discussões, debates, leituras, formações, apanho muito, tentando conhecer o que é a burocracia brasileira. Eu apresento para vocês esse grupo, porque eu estou aqui falando em meu nome, mas também em nome do NEB, é o Núcleo de Estudos da Burocracia. O NEB é um grupo de pesquisa dedicado a fazer análises teóricas e empíricas sobre a burocracia brasileira. A gente está sempre conversando com agente público, com funcionário público. A gente faz entrevista, a gente faz grupo focal, a gente aplica survey, a gente está o tempo todo consultando vocês sobre o trabalho, né? Em geral, eu começo, me conta o que você faz no seu dia a dia. A pessoa, papelada. E depois a pessoa me conta o mundo, que é trabalhar na administração pública brasileira. E tem sempre uma demanda que é feita para quem trabalha com pesquisa, para os pesquisadores, os chefões, meus chefes, minha chefa, mas também para mim, que é a pesquisa tem que devolver o que ela pega da sociedade, né? A gente aprende, a gente acumula coisas, a gente faz debates e a gente, com pouca frequência, devolve esses debates para a sociedade. Eu acho que hoje é um momento privilegiado de eu fazer meu dever de casa, de devolver alguma coisa ou de retornar alguma coisa que não é minha só, é especialmente desse grupo muito ativo, muito produtivo, e que eu convido a todos conhecerem pelo link. Na minha apresentação, eu vou trazer um pouco, né, pincelar o que a gente anda fazendo e falando sobre burocracia. Eu organizei a apresentação, e aqui é um disclaimer desde já, para quem manja muito de burocracia e para quem não manja nada, que é tentar achar um meio termo, né? Eu fui convidada para fazer uma fala muito ampla sobre agentes públicos, sobre burocracia, sobre o papel desses agentes, e aí pode ser que não encontre, né, nem alguém que, né, não vai ter paciência para eu falar algo muito básico, nem ou menos que isso. Mas eu decidi por fazer uma fala muito ampla, muito abrangente, muito sem tentar deixar vocês morrerem de sono, e começando com os conceitos básicos, passando pelo foco, que é falar de atores públicos, agentes públicos, e mais para o final o Sistema Nacional de Cultura, tentando pensar nos conceitos que eu trouxer hoje, tentando pensar o processo que vocês estão vivendo aqui em São Bernardo. E, bom, entrando nessa primeira parte, eu acho que é bom começar pelo começo, né, que é o título. O título ele foi proposto para mim, e eu vejo que esse título ele é cheio das palavras-chave muito carregadas de sentido, assim, né? Eu fiquei fazendo exercício de destacar as palavras-chave e as palavras que as palavras-chave escondem, né? Porque a gente tem... Falar de políticas públicas é falar de um mundo, de uma série de definições. E eu vou tentar aqui fazer um sobrevoo, algumas simplificações, ideias gerais, e, principalmente, tentar fazer disso conectado com prática, com o cotidiano de quem trabalha no Estado. E funciona como um combinado, assim, do tipo, quando eu estiver falando de política pública, quando eu usar a expressão burocracia, é disso que eu vou estar falando. É essa a proposta dessa primeira etapa. E eu vou deixar para tangenciar, eu não destaquei gestão cultural, porque, como eu falei, não é minha área, não é meu acúmulo de possibilidades de comunicação, então eu vou deixar para, no finalzinho, pincelar algumas coisas sobre sistemas nacionais de políticas públicas e o que um sistema nacional de cultura está emulando em termos de política pública, né, de estrutura de implementação de política pública. E aí eu começo combinando o que é Estado, retomando. O Estado é uma forma de organização que surge na modernidade, uma forma de exercer o poder que surge na modernidade, uma construção histórica de um momento em que as ações humanas começam a ser mais pautadas pela racionalidade. A gente vai ter um monte de autor lá, os iluministas, que ajudam a gente a entender a construção do Estado. E uma definição muito simples, mas que eu acho que diz do Estado hoje, do Estado para a gente, é o conjunto de instituições, governo, forças armadas, funcionalismo público, que controlam e administram o país.
E algumas definições que vão caminhando para construir o que é básico sobre o Estado o Estado tem um monopólio legítimo do uso da força. A administração pública é um conjunto de atividades que visam a execução de tarefas de interesse público. E a gente tem que falar em Estado de Direito, que é o modelo que a gente vive hoje. É o Estado que organiza a sociedade com base em um sistema jurídico que garante liberdades fundamentais. Então, esse é o combinado básico para falar de Estado. E tem sempre, quando a gente fala de Estado, o que compõe um Estado, o que é essa abstração de monopólio da violência. É território, essa delimitação geográfica, povo, que remete a uma coisa contratual de quem constrói o Estado, quem forma o Estado num determinado período, o povo de hoje somos nós, e nação, que é uma dimensão mais abstrata, que evoca a cultura, a tradição, história. Esses são elementos assim, centrais quando a gente fala de Estado. E uma das instituições do Estado é o governo. É uma das instituições que compõe o Estado com a função de dirigir o Estado, de dar o norte do Estado. O governo ele é formado por um conjunto de indivíduos que se propõem a orientar os rumos da sociedade, porque eles estão numa posição de alta cúpula, de alta posição. E quem dirige o Estado é o político por vocação. O político por vocação ele tem um projeto para o país, ele tem uma proposta. Ele é orientado por ideias, por valores. Nem todo mundo é político por vocação. E o ideal é que o político ele tenha um projeto, ele tenha uma proposta. A gente sabe que essas coisas são mais difíceis na prática, mas, para falar de governo, a gente tem que falar de valor, de ideia, de proposta, porque também tem uma outra parte do Estado, ou pelo menos numa concepção mais tradicional, numa concepção histórica, assim, que é a parte do Estado permanente, o corpo que está lá no Estado e que não troca conforme as eleições, um corpo que, a princípio, não tem projeto para aquele Estado, é um corpo que está ali para seguir a direção que quem tem projeto propõe. E, com isso, eu estou pincelando, eu estou começando a falar de burocracia. Burocracia é uma noção central para a gente hoje, porque é uma noção frequentemente vilipendiada. Assim, as pessoas falam de burocracia de um jeito ruim e não é. Burocracia, enquanto debate, pode ter vários usos, vários significados, mas também está ligada a esse momento de Estado moderno, de racionalização da vida. E é um jeito de exercer poder diferente das formas tradicionais que envolvem patriarcalismo, patrimonialismo, porque essas formas tradicionais elas não fazem separação do que é público e privado. O feudo, a igreja, tudo ali está misturado. A burocracia ela vem para falar, não, a gente vai racionalizar isso. O que é do público é público, a vida privada é outra coisa. E os possíveis usos mais corretos, mais possivelmente apropriados para a burocracia são burocracia como estrutura organizacional, essa noção de que as organizações que compõem o Estado elas são estruturadas com repartição de função, com departamento, com hierarquia, com divisão, com tarefas bem funcionalmente divididas, organizadas, com carreiras específicas. A segunda noção, que aí é o centro da coisa hoje, é burocracia como corpo de atores do serviço público. Quando a gente fala de burocracia, a gente está falando dos trabalhadores que prestam serviço para o Estado e esses que ficam, esses que não são eleitos e que não trocam conforme as gestões. E os indivíduos que fazem parte da burocracia são os burocratas. No título me foi proposto agente público, mas eu vou usar essas noções intercambiadas. Quando eu chamar vocês de burocratas, não se ofenda, eu estou chamando vocês de funcionários do Estado, de serviço público. E burocracia como processo racionalizado, como procedimento rotineiro, norma, tudo tem uma lógica bem sistematizada, bem organizada. Burocracia é para as coisas funcionarem bem, para as coisas serem impessoais. Eu vou tratar fulano e ciclano da mesma maneira, porque está na regra. E eu sou um burocrata que segue a regra. O burocrata ele foi feito, ele está ligado para seguir a regra. Então, isso são as noções mais correntes, operacionáveis, de burocracia. E, quando a gente fala em burocracia weberiana, a gente está remetendo a todo esse universo de racionalidade, esse ethos de bom funcionamento das coisas,
que eu apresentei nas 3 noções, mas, em geral, hoje eu vou falar da segunda, eu vou falar dos burocratas, dos agentes públicos. E, dito isso, eu faço um convite para a gente romper com burocracia como uma coisa ruim, porque essas noções de ineficiência das atividades, de papelada, dificuldade para fazer as coisas, elas são justamente o oposto do que a burocracia propõe. A burocracia é a condição de padronizar, de sistematizar. E a gente sabe que, quando a gente fala burocracia para papelada, fila, dificuldade de acessar o direito, de acessar o Estado, vem de algum lugar, mas o termo mais apropriado para isso é falar disfunção burocrática, é falar a burocracia não está funcionando. Deu erro na burocracia, por isso que eu estou enfrentando fila, por isso que meu processo demora, por isso que as coisas não estão andando. Não é burocracia isso é disfunção burocrática. E é esse o convite, então. E eu vou fazer um sobrevoo um pouco sobre burocracia no Brasil, né? A gente vem de colonização e de marcas muito deletérias para a formação de uma burocracia weberiana, de uma burocracia objetiva, informal, com universalismo de procedimentos. A gente teve no Império ali um ensaio de tentativa de burocracia, mas não tinha nada a ver com mérito na seleção, tudo era por vínculo, não era ligado à lei, era ligado ao imperador. A República Velha, um sistema oligárquico, estadualista, coronelismo, o voto, né, na enxada, toda aquela coisa do Vitor Nunes Leal. E tem exceções nesse momento, que é quando se criam algumas burocracias, na época, muito inspiradas, né, no modelo weberiano, que é o Itamaraty, a diplomacia, e as Forças Armadas. E são super excepcionais porque o período era muito marcado por não pensar nisso, né? Não pensar em se tentar uma burocracia impessoal, como se propunha. Aí é na era Vargas que a gente tem a primeira tentativa, o primeiro esforço ali de construção de burocracia weberiana. É um momento ali no século XX do Brasil se movimentar em direção à expansão do Estado, o Estado numa postura desenvolvimentista, o Estado numa postura de projeto nacional, de mais atuação na economia, nas políticas, e se tenta, ao menos em parte, uma estrutura institucional, profissional e universalista da burocracia. E a burocracia daspiana, né, que o DASP é o departamento que o Vargas cria para fazer a gestão do serviço público e dar um nome para o modelo, é essa burocracia que se propõe a fazer política pública em larga escala. E ela nasce com todas essas propostas de concurso público, ocupação dos cargos via mérito, essas coisas que hoje parecem arroz com feijão, mas a gente estava no Brasil coronelista, assim, então elas não vieram do nada. Só que, mesmo no governo Vargas, e aí, né, não sou professora de história, não posso tentar isso, mas essa proposta ela convive com problemas e problemas relacionados à patronagem, enfim, e a clientelismo. E isso é uma tônica na história do Brasil. No governo JK, a gente tem a exacerbação de um modelo que são as ilhas de excelência da burocracia, que são burocracias muito isoladas para poder desenvolver o plano de metas, para tentar tocar para frente esse projeto de desenvolvimentismo, mas, enquanto você tem lá as burocracias hiperprotegidas, tem, ao mesmo tempo, práticas das mais escabrosas, clientelistas, concorrendo ao mesmo tempo, porque era o jeito que a política encontrou de conseguir, né, preservar o que é bom, entre muitas aspas, para o desenvolvimento e abrir mão de outras partes nas negociações possíveis. O terceiro movimento que a gente tem muito importante de reforma na burocracia vem com a Constituição, ele vem ali no processo de democratização e com a Constituição. Com a Constituição, a gente consagra a descentralização das políticas públicas, a profissionalização e meritocracia no serviço público. A gente dedica toda uma parte, uma discussão ali no texto constitucional para o serviço público. E depois, ali nos anos 90, tem uma série de reformas com o que é o chamado modelo gerencial, que tenta criar carreira estatal, criar
o espaço público não estatal, a coisa toda do boom das ONGs, da provisão indireta, e a criação de agências reguladoras. São diversos processos, né, de tentativa de modernizar a burocracia, reformar a burocracia, fortalecer a burocracia, mas o que fica é que, ao longo de todos esses processos, nenhuma reforma alcançava, de verdade, um modelo weberiano de burocracia, até essa burocracia universal, que com todos aqueles valores que eu falei no comecinho. E, ao longo de toda a nossa história, e eu acredito que ainda hoje a gente tem um país muito grande, muito desigual, o nosso Estado ele convive com formas não weberianas de burocracia. A gente tem espaços mais e menos burocratizados no Estado, a gente tem espaço mais e menos do reino da formalidade. E aí tem esse autor, o Edson Nunes, que ele vai discutir ele fala em gramáticas, né, do exercício do poder e da política nas burocracias. E aí eu deixo para vocês lerem, mas tem, em geral, clientelismo e corporativismo mais afastados de um ideal de burocracia weberiana, porque são práticas que colocam interesses particulares na frente, que favorecem corporações ou grupos específicos em detrimento de um diálogo mais ampliado para evitar o conflito. E existiria um ideal de proteção da burocracia, o insulamento burocrático, para evitar que a política corrompa a burocracia, influencie tanto, e o universalismo de procedimentos, que é, por si, uma tradução de weberianismo, de todas as práticas e valores que eu já repeti várias vezes. Se na Constituição a gente faz esse combinado de que a gente aposta na burocracia weberiana, no concurso público, na seleção por mérito, no plano formal, a gente está caminhando há alguns anos para tentar fazer isso acontecer, para acreditar nisso. A Constituição de 88, ela institui lá eleições, a gente tem um sistema democrático, periodicamente a gente escolhe nossos representantes de governo, nossos políticos, para o legislativo federal, estadual e municipal, e também para o executivo. E tem todo esse projeto para a burocracia, né? E é uma burocracia que garante direitos, que institui direitos políticos, sociais. Como eu falei na minha angústia de graduando em Direito e depois mestrando em Administração Pública, esses direitos não são automaticamente materializados na vida das pessoas, eles dependem de políticas públicas para serem concretizados, e políticas públicas, às vezes, são arranjos muito, muito complexos. A gente não fala, agora a saúde é um direito universal e, plim, todo mundo tem acesso à saúde. A gente, do direito à saúde universal enquanto letra e do SUS, o sistema gigantesco que a gente tem, hiperestruturado, funcionando, apesar dos pesares, apesar do contexto, enfrentando pandemia, são muitos passos de política pública. E por isso que é importante a gente fazer essas falas do tipo, uau, né? Políticas públicas importam, políticas públicas são bastante coisa. Eu trago, então, mais uma definição dessas. Essa até me tira o fôlego assim, quando eu leio, porque é uma frase infinita, assim, com poucas pausas, que é: políticas públicas são um conjunto de decisões de diferentes atores políticos que selecionam objetivos e meios para alcançá-los, desde que isso esteja dentro da capacidade do Estado. E político aqui não está no sentido de político profissional, política como vocação, é política nesse sentido amplo. Então, a política pública tem diferentes atores, tem objetivos. Aqui, nesse slide, eu tentei deixar mais saliente esses aspectos específicos da política pública. E o primeiro é essa orientação para o objetivo, né? Essa lógica de problema e solução de política pública. A gente pode falar que a Cracolândia ela existe, a Cracolândia existe, e a Cracolândia é uma questão de política pública. E se ela vai ser uma questão de saúde, se ela vai ser uma questão de polícia, se ela vai ser uma questão de atenção psicossocial, como ela vai ser enquadrada tem tudo a ver com o que a gente chama de problema, como a gente constrói esse problema e que tipo de solução a gente propõe para o problema que a gente identifica. Política pública tem tudo a ver com isso, né? O que é uma questão de política cultural? O que eu quero fazer difundindo biblioteca no município da Grande São Paulo? E política pública envolve decisões conjuntas, significa que ela não é resultado de uma única cabeça pensando, ela não é um processo sozinho. E aí eu fico pensando, eu trabalho na implementação, pesquisando a implementação da política de HIV em São Paulo,
E eu fiquei, gente, quem do nada parou assim e falou, vou fazer prevenção ao HIV? E decidiu que, além de que ia fazer prevenção, ia definir conteúdos para essa política, ia definir quem é o público-alvo, como que a gente vai tratar essas pessoas. Eu vou falar grupo de risco, grupo vulnerável, como que a gente cria esses termos? Não foi um ator sozinho que fez isso. Isso envolveu o movimento social, o movimento de saúde, envolveu o movimento LGBT muito forte. São muitos atores. E o próprio Estado, né? Como essa política ia ser financiada. Se a gente pensar em termos de Brasil, quantos são os ministérios na hora de você falar, não, vou financiar a política de prevenção ao HIV? Que cara ela vai chegar lá no final? São muitas coisas. E o terceiro elemento de política pública que eu quis enfatizar da definição longa que eu trouxe é o de capacidade. Capacidade para decidir, capacidade para implementar. O que tem a ver com limitação de recurso, limitação de pessoal, limitação de informação. A legislação não deixa fazer determinada coisa, com resistências internas. Eu fico, né, não dá para você decidir algo que não dá para fazer, né? A gente, obviamente, tem o campo de promessas, de disputas, mas, em termos de política pública, você não vai falar, vou fazer um grande show se não tem recurso para o grande show. Você vai esperar um pouquinho e ver se você convence o que dá para fazer. E nós, né, na pesquisa, tentamos usar algumas ferramentas para nos ajudar a olhar para as políticas públicas. Uma delas é esse ciclo. É um modelo, é uma proposta que serve para tentar organizar as tarefas que compõem uma política pública, desde que ela vira um problema reconhecido, desde que está ali na fase de agenda e que vai ao conhecimento dos governos, das pessoas com condição de decidir, passando pela formulação, pelo momento em que as propostas de uma solução, de uma intervenção, são escolhidas. E aí a gente fala assim, a tomada de decisão. É o momento fulcral ali que se escolhe uma coisa para fazer a respeito de determinado problema. A implementação da política pública, que é a concretização da decisão que foi tomada, das ações que foram escolhidas, e a avaliação, que são esses processos de parar, olhar, monitorar, ver quais foram os resultados, que impacto teve. Tudo isso é importante em termos de política pública para poder ajudar a gente a fatiar. Esse ciclo, ele obviamente não significa que as coisas aconteçam assim, a vida real não cabe em modelo, e nunca é em sequência, né? Às vezes as coisas só vão para a agenda depois que já estão sendo debatidas internamente no governo, ou uma política uma iniciativa que está sendo implementada na ponta depois é formalizada, né? E aí continua sendo implementada. Mas o ciclo ele é didático e ele é útil porque ele ajuda a organizar o processo, a separar as questões e ajuda a introduzir a discussão sobre os atores na política pública. Porque falar que a política é formulada, ela não brota, né? Tem pessoas, tem indivíduos ali, e indivíduos e organizações trabalhando, interagindo para que essas fases aconteçam. E aí, para falar de quem roda essas engrenagens, de quem materializa a política pública, é isso que eu falei, são muitos indivíduos, são muitas organizações, de dentro e de fora do Estado, e é sempre importante enfatizar que as decisões que são tomadas no âmbito do Estado e que viram política pública, elas não são tomadas só dentro do Estado, elas são influenciadas por atores de dentro do próprio Estado e também de fora. Então, políticos, burocratas, movimentos sociais, pesquisadores, ONGs, o mercado também, tudo isso influencia, tudo isso são atores envolvidos na construção de políticas públicas em geral. Só que eu vou tomar a liberdade de ser estadocêntrica, porque eu sei que o Eleilson vai fazer uma fala muito bacana falando de participação social na quinta, e vocês podem aproveitar melhor. E eu vim hoje para falar dos atores do Estado. Uma visão mais tradicional, quando a gente pensa no Estado criando política pública, a gente está falando de políticos e burocratas interagindo, político, valor, ideia, projeto, burocrata, todo o ethos de seguir as regras, formalidade, etc. A gente fala desses dois atores interagindo, e uma visão mais tradicional entende que o político toma a decisão, ele formula a política pública e o burocrata implementa. Tem uma separação muito forte entre esses ethos, essas lógicas de funcionamento. E isso é uma coisa que, a princípio, é importante mesmo, né? O burocrata não foi eleito, o político que escolhe. Mas, na prática,
e os debates foram avançando, para a gente reconhecer que, ao longo de todo aquele ciclo, de todo um fenômeno complexo que são as políticas públicas, muitas decisões são tomadas. E nem sempre elas estão monopolizadas ali por quem foi eleito, e elas são compartilhadas, às vezes, por questões técnicas, por questões de expertise. E isso é uma visão mais contemporânea de reconhecer que os burocratas eles são importantes na implementação, na formulação e na implementação de políticas públicas, e que a gente tem que olhar para eles. Eles são produtores, eles são atores centrais nesse processo. Não dá para só cobrar e só pensar nisso nas eleições, né? A gente tem que olhar para o Estado enquanto ele está acontecendo no dia a dia, enquanto ele está acontecendo nos intervalos e com quem faz ele no dia a dia. E assim eu passo para a minha segunda parte da apresentação, que é para entrar mais em agentes públicos, para falar mais desse grupo, dos burocratas. É um grupo que traz as marcas da impessoalidade, da técnica, por mais que tenha esse reconhecimento da atuação política no sentido de produzir política pública. É isso a cara da burocracia, é procedimento rotinizado, é garantir a separação entre o público e o privado. Retomando a definição, então, a burocracia é o corpo permanente do Estado, os atores não eleitos por votos popular, mas que estão no setor público como concursados em carreiras públicas ou nomeados em cargos de confiança. Então, a gente assume assim, que burocrata é muita gente que a gente conhece e se relaciona pela profissão, pela função. O professor do SEI é burocrata, o médico do postinho é burocrata, o ACS é burocrata, o bibliotecário é burocrata, vocês são burocratas, muitos de vocês são burocratas. Eu acho que é essa ideia assim, de que tudo é Estado, não tudo é Estado, mas muita coisa é Estado, e coisas que a gente vai chamando pelo nome profissional, pela posição que ocupa, porque é feio chamar de burocrata, mas muita gente é burocrata nesse sentido. E sobre ser concursado ou não, que é um debate que sempre vem, e às vezes com os estigmas muito bobos, né? O ponto é, o concurso, o Brasil tem um modelo híbrido, vocês sabem melhor que eu, a gente tem concurso e a gente tem as livres nomeações. O concurso, ele traz a lógica mais weberiana de uma seleção padronizada, que estabelece competição, que seleciona os candidatos mais capacitados, mas acontece que nem sempre isso é suficiente para o que o Estado precisa. Podem existir funções que demandam confiança, funções que demandam habilidade relacional, habilidade política, habilidade de se conectar com grupos, né, de ativistas, de interesse mesmo, ou uma expertise técnica que a burocracia ainda não conseguiu selecionar por concurso. Você precisa de um super estatístico, deus da análise bivariada, para a sua secretaria, só que o concurso não pegou isso. Como que você vai fazer? Você comissiona a livre nomeação, é isso que acontece. Mas uma coisa que acontece muito no Brasil e que a gente entende como um tipo de valorização da profissionalização, do aperfeiçoamento, é a comissão, colocar em cargo comissionado pessoas que já ingressaram no serviço por concurso. Então, o servidor ele é de carreira e ele vem comissionado para um cargo de confiança, um cargo mais próximo ali, que sinaliza valorização. Tudo simplesmente assim, é valorização. O cara foi lá, fez uma especialização, ele adquiriu um conhecimento e já conhece a dinâmica do Estado aqui no funcionamento cotidiano, então faz sentido incorporar no cargo de confiança. Um outro jeito de olhar para a burocracia é pensar nela por escalões, por níveis de burocracia. E aí a gente tem o alto escalão, que são os burocratas que ocupam altos cargos, em geral são cargos comissionados. O alto escalão ele está diretamente abaixo do político eleito ou dos indicados pelo político eleito. Então, se a gente pensa num ministério qualquer, tem lá o ministro, o presidente, ele foi eleito, ele indicou seus ministros, o ministro indicou secretários. Aliás, o presidente pode indicar ministros e secretários, mas acontece do ministro indicar secretários. Aí, abaixo dos secretários, vem o alto escalão. Tudo isso é burocracia, ainda que comissionada. E, quando comissionada, tem isso que a gente falou, que eu falei, de com frequência já está no Estado há algum tempo e aí ir para o cargo mais alto. O médio escalão, que a gente chama, é o burocrata das posições
intermediárias. É a figura que está conectando, em geral, o alto escalão com a ponta, com o executor da política pública na ponta. Se a gente pensar na Secretaria de Educação, né, a secretária eleita política, seus assessores ali mais próximos exercendo o cargo de confiança, tem a galera que faz a coisa girar no dia a dia e que faz a ponte entre a secretaria, o que vem de diretriz da secretaria, e o que vai virar uma orientação para o professor lá na sala de aula para virar política pública que o aluno toca na mão, que o pai toca na mão. E esse professor, esse cara que está em contato direto e cotidiano com o público, a gente chama de burocrata de nível de rua ou profissional da ponta. E tem uma série de especificidades. A minha dissertação mesma está no nível de rua, está no nível de implementação, que a gente pega na mão assim, da política pública e fica menos abstrato. E tem uma categoria que aí pode estar tanto no médio escalão como no nível de rua, que a gente chama de operacional ou back-office, que é esse que não necessariamente atua com a política pública direto, mas que está fazendo a secretaria conseguir ficar em pé para que a política pública aconteça. Então, é essa função que não é vista, que fica escondida, mas que importa também para o Estado. Dividir em escalões, eu já ia passar o slide, mas eu acho que é importante falar que a divisão ela é didática, porque se, por um lado, uma galera enorme é burocrata, vou chamar de burocrata e tudo bem, também existe diversidade dentro do Estado. Burocrata não é tudo a mesma coisa, servidor público não é tudo a mesma coisa. Quando falarem de servidor público tudo encostado, tudo ganha bem, a gente fala juiz ganha bem, de fato, mas eu não sei se um professor na sala de aula, num contexto sobrecarregado, ganha tão bem. Eu acho que mostrar que a burocracia é diversa, é complexa, exige diferenciação é super importante. E é super importante também para falar... uma ressalva. Só o fato de serem escalões, eles não implicam uma hierarquia entre esses burocratas, porque, às vezes, você tem, por exemplo, um médico que não está subordinado a ninguém, né? E que ganha muito mais que um burocrata de médio escalão, um profissional que está trabalhando na secretaria. E mesmo o médico ele está subordinado a gerente da UBS, ele não está respondendo diretamente a quem está no médio escalão, no alto escalão. Não dá para um funcionário de alto escalão da Secretaria de Saúde chegar e falar para o médico fazer alguma coisa. O médico está adstrito a protocolos da saúde que vão descendo até ele por meio de toda essa engrenagem. E a divisão ela é útil também para falar que burocracia, e para introduzir um tema da burocracia, que é a profissionalização. A burocracia, se ela é diferente entre os escalões, entre as funções que ela vai fazer, não dá para ser tudo a mesma coisa. E aí tem os exemplos óbvios, né, do médico que precisa ter feito medicina, mas a gente tem que falar de boa formação, a gente tem que falar de seleção criteriosa, de bons concursos públicos que selecionem as pessoas para o que de fato elas vão fazer. Não, né? As pessoas sempre falam, né, o que é um concurso de professor sem prova didática? O que a gente está fazendo quando a gente pensa concurso, seleciona habilidades específicas, mas também formação ao longo do exercício da função. A gente tem que pensar em educação permanente, educação continuada, espaços de reciclagem, espaços de aprender coisas novas. Se a gente pensar quando rola uma digitalização de algum serviço, digitalização de processos, não necessariamente a gente consegue acompanhar essas coisas sem ser estimulado a se formar, sem ter incentivos para se formar mais. A burocracia precisa ser incentivada a se formar. A burocracia também ela precisa de autonomia, ela precisa atuar de acordo com a designação que ela tem, e o concurso ele traz muito desse conteúdo. A burocracia ela tem que ser estável, ela tem que poder continuar ali. Claro que tem, né, quando a gente fala principalmente dos comissionados, que tem mais flexibilidade, mas a gente não pode abrir mão de ter um corpo permanente do Estado, de ter um corpo que vá ter memória institucional daquele espaço, um corpo que vá ter... que vai ficar lá para implementar a lei, independente dos ventos, independente das paixões políticas e do que trouxer. A proteção da burocracia, nesse sentido, é muito importante, porque
a burocracia precisa fazer o que ela tem que fazer. E ela não pode se sentir ameaçada de fazer o próprio trabalho, ela não pode se sentir perseguida, ela não pode se sentir coagida a não fazer o Estado de Direito funcionar. Então, essas são características desejáveis para a burocracia, é o que eu desejo para todos os burocratas que eu conheço. E isso faz pensar que os burocratas eles estão ligados, a ação deles é legitimada pela lei. O agente público ele vai fazer o que está previsto na lei, na legislação, é essa que é a fonte do poder dele, é isso que legitima ele a estar no Estado. O político não, o político vem da eleição, é o povo que legitima a atuação dele. E, claro, que se o povo, no legislativo, elabora a lei, também é o povo que está legitimando o burocrata, mas a gente não pode abrir mão da questão da estabilidade, da ideia de que ter um corpo permanente significa democracia. E aqui eu entro nesse ponto, que é a burocracia ela carrega consigo a marca da impessoalidade, do afastamento de vieses, da racionalização, do cumprimento das regras, do procedimento, ou pelo menos a burocracia que a gente pactuou na Constituição de 88. A gente quer essas pessoas. A gente quer ter isso no nosso Estado, né? E tudo isso é muito importante para o Estado democrático de direito. Essa eu acho que é a mensagem mais central. A burocracia importa para o Estado democrático de direito. E, em princípio, isso é importante porque a burocracia rejeita problemas para o Estado relacionados à mistura de vínculo pessoal com o aparato estatal, patrimonialismo, todas essas coisas. A separação entre o público e o privado é essencial para a democracia. Agora, tem que balizar isso também, né? No Brasil, aquilo que eu estava falando no comecinho de insulamento, ilhas de excelência, a gente fez uma construção, por vezes, de que, como a política tem seus problemas, e tem seus problemas, a burocracia tinha que ser esse reino protegido do mundo da política, preservado, a técnica vai ser preservada, tem que separar a burocracia da política para não contaminar a burocracia, e vamos criar esses núcleos técnicos insulados, protegidos e isolados. Só que a burocracia tem seus riscos. E isso é uma discussão que remonta a Weber. Weber começa discutindo os riscos da burocracia. Um risco é que a burocracia atue em interesse próprio e não em interesse do Estado de Direito. Então, defendendo interesses de corpo, interesses da burocracia enquanto grupo ali, não enquanto atores comprometidos, contratados para fazer o cumprimento das leis, normas, procedimentos, e que a burocracia se sobrepõe à política, porque, no limite, é real que a burocracia não foi eleita, quem foi eleito é o político. A burocracia ela tem que implementar, tem que participar disso, tem que opinar, tem que decidir, dar rumos, mas dentro dos limites para os quais ela foi designada. A burocracia ela tem limites, e a gente tem fraturas muito duras de quando a burocracia passou dos limites, de quando a burocracia não cumpriu sua função, de quando a burocracia se excedeu. E, para isso, a gente pode debater controle da burocracia. O processo eleitoral é um controle, a gente elege pessoas que vão chefiar a burocracia, então é um jeito de controlar. Sempre para controlar a burocracia, vote. Os controles internos dos órgãos executivos, as controladorias, as corregedorias, e os controles externos, que são controles parlamentares, controles judiciais, controle administrativo de Tribunal de Contas. Para além disso, a gente tem mecanismos de governança democrática que foram inaugurados com a Constituição ou foram possibilitados com uma Constituição. Esses mecanismos eles funcionam de um jeito que possibilita o controle da burocracia ou uma boa influência do sistema político pela burocracia. Um deles é de coordenação federativa. Nós temos, de acordo com a Constituição, 3 entes federativos autônomos e interdependentes, que são os municípios, os estados, o governo federal. Esses entes têm diferentes competências de arrecadação, diferentes formas de arrecadação. E um desafio que se colocou de fazer esses entes autônomos, de fazer esse arranjo, é o de coordenação. Vai atuar todo mundo, cada um por si? O município faz uma coisa, o Estado faz outra, a União quer outra. Não, tem um desafio de atuação conjunta. A coordenação é a atuação conjunta.
Então, desde 88, tem sido feitas uma série de reformas, de mecanismos, e tem pesquisas apontando para isso, para o quanto o nível federal tem protagonizado as principais decisões em termos de política pública e promovido incentivos, mecanismos para os municípios implementarem as políticas públicas. Quando a gente fala de coordenação federativa, a gente está falando disso, da União, do nível federal, concentrar decisões e induzir, né? Falar, vamos ter SUS? Beleza. Então, eu vou atrelar, eu quero que tenha uma política de saúde bucal, eu vou atrelar um recurso específico e vou falar, município, você pode ter esse recurso, desde que você faça uma política de saúde bucal. E aí tem todo um procedimento para aderir àquela política específica, aquela camada dentro do SUS, porque o SUS é um sistema, e a gente fala disso depois, mas ele tem várias camadas que podem ser pactuadas, que podem ser... que o município não é obrigado a aderir, o município é autônomo, mas a União cria incentivos para isso e cria constrangimentos. Então, você tem um médico no UBS em São Luís e outro em Porto Alegre, cada um está em um município, que possivelmente tem as próprias definições ali sobre como deve ser a política de saúde, mas os dois estão passando por algumas regras comuns, por alguns incentivos comuns, para ver se a política de saúde consegue ter a mesma cara em regiões, em cidades tão díspares, tão distantes. O outro mecanismo é o da intersetorialidade, que diz sobre a coordenação de diferentes setores governamentais para a construção de soluções que resolvam problemas sociais complexos. E aí é sobre atuar junto, é sobre trocar experiência. Eu acho que vocês têm um potencial gigantesco, né, enquanto gestão cultural, de promover a intersetorialidade, de trocar com setores diversos. Eu imagino escolas, eu imagino, enfim, assistência social e toda a potência que tem de troca. E participação social, que vocês vão falar mais em profundidade com Eleilson na semana que vem, não, na quinta. Mas, em linhas bem gerais, essa ideia de que veio com a Constituição, né, ela institucionalizou espaços de participação para além das eleições, que são os conselhos, as conferências, audiências públicas, orçamentos participativos. A gente fala que esses mecanismos eles operam numa lógica de governança democrática, porque eles colocam a burocracia para... A burocracia decide? Beleza, a burocracia decide. Mas ela não decide isolada, ilhada, e ela também não decide forçada pelo político. Está tanto o político como o burocrata submetido a esses mecanismos de controle, a essa governança. Então, a burocracia ela atua em contextos decisórios, mas muito compartilhados, muito vigiados, muito atendidos, muito acompanhados, aliás. E, com isso, eu vou para a minha terceira parte, que é muito breve, porque eu entendo pouco das especificidades do Sistema Nacional de Cultura, mas eu só vou tentar sinalizar como essa discussão de burocracia e política pública, que é de onde eu venho, está conectada com o processo que vocês estão vivendo aqui em São Bernardo, de elaborar o Plano Municipal de Políticas Culturais, em consonância com o Sistema Nacional de Cultura. Então, primeiro de tudo, eu vou falar para vocês que os sistemas nacionais eles são arranjos que existem no país, né, que remontam aos anos 90, com as reformas que eu falei, que possibilitaram a União centralizar mais as decisões e, em termos de política social, tem a ver com o mecanismo de coordenação federativa. Na verdade, é a espinha dorsal da ideia de um sistema nacional, você ter coordenação federativa, que é aquilo mesmo que eu falei, de você ter parâmetros gerais, macroparâmetros para as políticas em todo o país e que se possa aderir ou não, né? Então, em linhas gerais, a União define padrões mínimos do que precisa ser feito e ela tenta criar incentivos e constrangimentos, né, ela pode fazer isso, para que os municípios escolham implementar essas políticas. E aí é repasse de recurso, condicionado a uma determinada política, o financiamento fundo a fundo, os espaços de participação social. Os sistemas nacionais eles vêm, em geral, com um pacote muito grande de mecanismos, de instrumentos para poder fazer a política pública acontecer. Nossos sistemas nacionais mais consolidados são o SUS e o SUAS, que é saúde e assistência social, respectivamente. Cada sistema nacional tem suas especificidades, seus desafios.
E a gente tem outros sistemas que ainda não estão tão consolidados, que ainda não têm uma cobertura nacional tão grande, mas que em algum momento foram propostos, né, de educação, segurança, habitação de interesse social. A ideia é que, assim, como pensando política pública, pensando quando a gente vai analisar o que funciona, o que não funciona, o que está dando certo, o que não está, meu sonho era que tivesse sistema nacional para tudo, assim, para a gente poder ter uma unidade, uma diretriz, para a gente atuar junto mesmo. Eu gosto da ideia dos sistemas nacionais porque eles trazem um norte para as coisas, né? E a importância, eu já falei isso várias vezes, mas eu acho que é de novo, a gente é um país grande, desigual. Como ter padrão mínimo de política pública aqui na região metropolitana de São Paulo, no sertão da Bahia, no interior da Amazônia, como se adequar a questões tão diferentes ou como levar o mínimo para lugares tão diferentes, por regras mínimas, por piso de financiamento, esse tipo de coisa que é super importante. E aí eu entro no Sistema Nacional de Cultura, falando que eu conheço muito pouco o Sistema Nacional de Cultura, eu tentei ler para ele para vir aqui hoje, mas se houve uma opção por fazer um Sistema Nacional de Cultura, é que houve uma opção por colocar políticas de cultura nessa lógica de compartilhamento da gestão entre os entes federados. Então, houve essa opção. O principal objetivo do sistema é fortalecer as políticas culturais desses 3 entes, e eu acho que tem uma força de participação da sociedade em todos os textos que eu li, em todos os documentos normativos do Sistema Nacional de Cultura, que é muito importante, que acho que faz da fala do Eleilson muito central também, que é, enfim, participação social. Aqui eu trouxe os marcos legais, e eles eu tenho certeza que vocês conhecem muito melhor que eu, não tem nem cabimento eu tentar ler eles para vocês, falar eles para vocês, e vocês vão ver no curso de extensão, com certeza, com mais detalhe, com mais rigor. Mas eu só trouxe esses marcos para falar o quanto eles criam instrumentos, enquanto eles criam mecanismos, mas quanto eles estruturam as políticas culturais. E eu listei aqui a criação do órgão gestor, que é o responsável por fazer a gestão das políticas culturais nos 3 níveis de governo, toda essa pegada de deliberação e participação social, e aí tem uma lista enorme, né, de conferências, de comitês, de onde vão ser, do que vão ser esses espaços de pactuação, de deliberação, os instrumentos de gestão, como o plano de cultura, sistema de financiamento, sistema de informação de indicadores, e os sistemas setoriais, que é uma coisa que eu não tinha ideia, mas ter um sistema de bibliotecas, um sistema de museus, ter isso numa lógica estruturada, uma lógica incentivada. Eu tenho certeza que vocês vão estudar mais sobre isso, então não vou me deter muito, mas falar do município, né? Porque é isso, já tem a diretriz, tem a régua no nível nacional, tem a proposta de estruturar no nível nacional, e a ideia é que os municípios possam aderir a esse sistema, envolvendo a secretaria local, o responsável, ou o órgão equivalente, a Secretaria de Cultura ou outro órgão, o Conselho da Política de Cultura, a Conferência de Cultura, Plano de Cultura e Sistema de Financiamento à Cultura com Fundo de Cultura obrigatório. Tem um acordo de cooperação que dá o start em tudo isso. E eu não vou entrar no sistema municipal em profundidade, porque eu acho que isso é uma coisa que vocês estão mais apropriados e que vocês vão me falar melhor. Mas é isso, assim, a pretensão com isso tudo é só falar que ter um sistema nacional de cultura é uma escolha de estruturar as políticas desse jeito, de estruturar as políticas a nível nacional, que o Estado é central nisso, porque tem papel de promoção, difusão, preservação da cultura, e ter um arranjo desse a nível nacional é muito importante. E se o Estado é central, como eu já falei aqui, tentei falar o tempo todo, e quem opera o Estado como corpo permanente é a burocracia é central para o Sistema Nacional de Cultura. Então, para a gente ter um bom funcionamento, um sucesso do Sistema Municipal de Cultura, as peças-chave estão aqui, né? São os servidores públicos municipais da cultura. E, pelo que eu sei, né, tem vários hoje, eu li lá no relatório que são
mais de 400 pessoas. É muito importante motivar esse corpo de atores, esses funcionários, para que eles se apropriem de que, olha, a gente está implementando uma política a nível nacional, a nível municipal, mas uma política nacional, a gente está tentando estruturar isso aqui no município. E, bom, tudo que eu falei para a burocracia vale para a gestão cultural também, vale para qualquer política pública, vale para a cultura. Burocracia é importante para a democracia, não tem ordem democrática sem uma estrutura administrativa burocrática que funcione baseada em regra e procedimento, ou seja, a gente precisa de regras claras, de construir estruturas burocráticas claras, a gente precisa de boas seleções de profissionais, de plano de carreira, de capacitação, de formação continuada, e o bom sistema de cultura vai passar por uma boa burocracia, uma burocracia protegida, estável, qualificada e feliz, eu espero. E é isso, gente. Acho que a proposta hoje foi, primeiro de tudo, romper com noção de senso comum, romper com noção hostil sobre burocracia, sobre servidor público. A gente vive tempos inflamados e narrativas ruins sobre esses atores com muita frequência, né? Ineficiente, não presta para nada, está mamando nas tetas do Estado. E coisas atrozes assim sobre aqueles que a gente devia estar apostando nossas fichas para que o Estado democrático de direito fique bem, funcione. E fazer uma fala reivindicando a importância da burocracia para vocês, para o Sistema Municipal de Cultura, é dizer burocracia importa para a política cultural. Se vai ser política cultural, a burocracia importa. E acho que isso é importante também em tempos de... Para ser muito honesta, assim, não vindo de entender de política cultural, com frequência... Os debates sobre cultura chegavam para mim com um escândalo de contratação, igual toda a coisa Gustavo Lima recente, ou então uma desinformação bizarra sobre Lei Rouanet. E o que é realmente a relação do Estado com a sociedade para fazer política cultural? É isso? É esse tipo de besteira? Eu acho que a gente pode mais e a gente pode se apropriar, pelo menos, do que é o Estado fazendo política. São os políticos, mas são os agentes públicos, os burocratas. E aí eu deixei aqui minhas principais referências para montar essa apresentaçãozinha. Eu gosto muito desse podcast em que a minha orientadora fala sobre o conceito de burocracia. Ela tem muito mais didática que eu e é mais esclarecedora. Mas tem os livros, assim, para quem gostar e quiser ir mais fundo nesses debates de política pública, de burocracia. É isso, gente. Desculpa se eu passei do tempo, eu nem me atentei depois. E obrigada. Obrigada pela palestra, Juliana. Agora vamos dar uma pausa de 15 minutos. Por favor, quem tiver as filipetas com as perguntas, entregar para Dani e Érica, que estão aqui no corredor, tá? É isso. E voltamos para o segundo bloco, tá? Obrigada. Então, nós recebemos 4 perguntas. E eu inicio com... a pessoa não se identificou, Juliana, mas qual sua opinião sobre sobre o político eleito tentar obstruir o trabalho do burocrata do nível da rua? Qual o mecanismo para coibir ou, ao menos, monitorar tal prática? Eu já respondo? Sim, por favor. Acho que é uma boa, né? Bom, primeiro de tudo, o burocrata do nível da rua, eu falei bem pouco, eu falei construindo aquela coisa dos escalões da burocracia, mas, para além de ser essa figura que está em contato direto com o cidadão, tem uma série de características que marcam, né, essa figura. Uma delas, a gente fala que é a discricionariedade, que é, embora existam vários constrangimentos, a política falando, você tem que fazer a consulta de pré-natal. O que é uma consulta de pré-natal? Eu começo medindo a barriga ou eu começo orientando sobre como vai ser o parto? O médico ou o enfermeiro, que também faz esse tipo de procedimento, ele tem um espaço de criação no trabalho, no nível da rua, muito grande. Ele tem espaço para definir ali como que ele vai adotar aquele procedimento. E isso é tanto
incontrolável, no sentido de que não dá para você falar primeiro mede a barriga, primeiro dá oi, depois dá bom dia. Tipo, não dá para você regular o que o professor vai dizer quando o aluno levantar a mão e fazer piada, como que o professor vai reagir. O professor burocrata de nível de rua tem um nível ali de improviso, de faz na hora, né? E isso a gente chama de discricionariedade, essa liberdade para agir dentro dos constrangimentos. E se isso, por um lado, é incontrolável, também é desejável, porque a dúvida, você não consegue prever todas as dúvidas que os alunos vão ter, ou que todas as dúvidas que uma gestante pode ter numa consulta pré-natal. E eu estou falando de discricionariedade para dizer que coibir o trabalho não é desejável, né? Não controlar nesse nível. Eu acho que isso entra muitas vezes no debate quando a gente fala na educação, acho que é muito forte, né? Essas tentativas de constranger o profissional da educação que está lá na frente, tentando fazer o conteúdo com a discricionariedade que lhe é possível, do tipo, eu sou formada em biologia, vou falar sobre sistema reprodutivo, e algumas pautas sobre sexualidade, reprodução vão surgir, e aí o pânico moral se instala, porque não pode falar isso, não pode doutrinação de gênero, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que pensar em mecanismos institucionais, do tipo, estou fazendo o meu trabalho, as proteções que você tem, procure seu sindicato também, e as denúncias efetivas. Não fica claro na pergunta que tipo de constrangimento está sendo feito pelo político eleito, e nem quem é esse burocrata de nível de rua, porque uma coisa é o político controlar o burocrata no sentido de implemente a política pública, e a política pública precisa ser implementada, isso é desejável, mas se for algo que viola a discricionariedade, o bom exercício ali do profissional da ponta, isso é grave, isso não é desejável, precisa ser denunciado, e é preciso que o burocrata de nível de rua seja protegido, né, por seu gestor de nível de rua, por seu grupo de pares, enfim. Por exemplo, que a decisão dele seja respaldada por pares, para que não haja esse tipo de questionamento, assim, de tipo, a gente decidiu em conjunto, é assim que a gente faz, na ponta, enfim. Obrigada. A próxima pergunta é do Marcos Lucena. O grupo de pesquisa da FGV intermedia discussões de causa entre grupos organizados, sindicato e o Estado? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta também, mas eu sei de 2 atuações junto a sindicatos de servidores. Uma foi quando a gente fez mais uma parceria do que um tipo de intermediação, né, que foi com o Sindicato dos Defensores Públicos, para aplicar pesquisa na defensoria, e foi sensacional, porque às vezes a defensoria era muito difícil de acessar, assim, de a gente poder descrever o babado lá dentro, e foi uma boa parceria, uma boa conexão. E a Gabriela Lota, que me orientou no mestrado, ela tem muito diálogo com grupos de agentes comunitários, porque ela fez a pesquisa dela sobre a CS, então ela né, intermedia, eventualmente, ou pelo menos eu já a vi produzindo notas técnicas para subsidiar posicionamentos de sindicato de ACS, eu não sei o nome específico, mas eu sei dessas atuações. Assim, o que eu recomendo para ter uma resposta mais abrangente do grupo e uma resposta institucional do grupo é escrever para o NEB. Eu não sei se eu coloquei o e-mail no slide, mas eu posso colocar para mandar para o Alexandre, que vai mandar os slides para vocês. A próxima pergunta é do Alex Angelini. Qual a forma mais efetiva da sociedade civil participar da elaboração de políticas públicas? Políticas culturais, por exemplo? Tá. Só voltando na pergunta anterior, eu falei isso, te escreve para o e-mail, porque o grupo é muito grande, são muitos pesquisadores e é difícil ter, às vezes, um mapeamento do que todo mundo está fazendo. Sobre participação, o passo 1 é vir na quinta-feira, que vai ter a palestra do Eleilson, e aí ele vai dar os passos reais, assim. Mas eu acho que é pensar no que... se apropriar, sabe? É se apropriar do que tem de institucionalizado em termos de participação, conselho, os tipos de pressão que são possíveis, mas estar aqui hoje, enquanto sociedade civil, é um tipo de tentativa de falar, olha, eu quero estar nos espaços, abram inscrições para a sociedade civil estar presente. E aí, eu estava falando com o Alexandre agora, que eu acho que é pensar sobre... construir junto, né? O conselho ele vai ser um espaço de pactuação, que a burocracia esteja lá e que esteja a sociedade civil e que não seja um desses espaços esvaziados que não forma quórum para decidir.
construir política pública, na perspectiva que eu consigo dar, mais estadocêntrica, estejam nos espaços institucionalizados. Botem voz onde a voz é canalizada para a possibilidade de decidir. A próxima pergunta é do William, Maria e Mariana. Como fazer para simplificar o conteúdo de políticas públicas para disseminar de maneira mais fluida para a população? Eu não sei. E eu acho que é urgente isso, é premente. Assim, a gente precisa... É um exercício que os grupos como o meu, que estão engajados em tentativa de formação, precisam fazer. E acho que também fica para a construção conjunta, né? Quando a gente puder fazer Estado e sociedade civil dialogarem, a gente tenta fazer essas construções. Eu tento me engajar sempre em atividades de extensão, né? Que é a coisa do tripé universitário, a pesquisa, a formação e extensão, que é sempre no miudinho ali. Então, a gente vai lá, roda a pesquisa com um profissional da saúde e da educação, e aí tenta fazer as devolutivas na medida do possível, mas eu sinto que tem um caminho longo a trilhar para deixar palatável, para deixar simples, para deixar pegando na mão, assim, o que é, quem faz o quê. Eu lembro que em junho de 2013, quando as coisas começaram a ficar muito grandes e as reivindicações eram difusas, e aí, às vezes, tinham, tipo, pedidos para um determinado órgão que eram de competência de outro, assim, e às vezes eu falo, gente, isso é tão simples, as pessoas estão falando disso na aula 1 de constitucional, lá, quando descreve as competências, por que nem todo mundo sabe disso? Por que a gente não se empenha em fazer educação em direitos, educação popular em políticas públicas, para que as linguagens sejam apropriáveis, né? Sejam palatáveis para todo mundo? E eu acho que fica como desafio para mim, para todos vocês que estão nesse circuito de produção de políticas públicas, para a gente fazer delas fáceis de entender, ou menos um mundo de quem estudou isso, ou de quem prestou o concurso e pôde passar. Enfim, acho que é isso. A próxima pergunta é do Agenor. Ele fala, Juliana, boa noite. Você enfatizou a burocracia sobre a perspectiva weberiana. Quais são as outras vertentes teóricas de abordagem das questões burocráticas e em que as principais delas diferem da weberiana? Tem uma coisa que aí foi simplificação e estratégia de comunicação, ou pelo menos tentativa de, que o Weber ele mesmo não falou, minha burocracia é weberiana, né? É que a gente pega, ele desenha tipos ideais de dominação, ele fala dos tipos de dominação, e ele fala da dominação burocrática, e ele fala, tem um texto especialmente, que é o Política como Vocação, que ele vai lá e desenha o ethos do político, o ethos do burocrata, quem que é o político ideal, o burocrata ideal, sabendo que esses elementos eles não vão ser encontrados puramente na vida real, que isso é uma abstração. O Weber ele não estava colocando isso como um modelo a ser seguido, precisa ser assim, ele é sociólogo, então ele descreve o mundo, ele descreve a realidade. E aí o que aconteceu foi que estudiosos dos estudos organizacionais, pessoas que estão estudando como as organizações funcionam, especialmente, no meu caso, as organizações públicas, pegaram isso, se apropriaram dessa divisão que o Weber faz e falaram, a burocracia tem que ser assim. Aí eles, sim, foram normativos, foram de dizer de dever ser. O Weber, não. O Weber ele é um sociólogo. Inclusive, ele se preocupa com os riscos da burocracia e discute isso nos textos dele. E aí, quando a gente fala burocracia weberiana, e aí eu assumo essa posição de alguém que tem expectativas para o mundo, que tem comando de dever ser, expectativas eu quero que a burocracia seja de determinado jeito, aí eu embarco desses autores dos estudos organizacionais para falar assim, olha, eu quero que a burocracia seja weberiana, mas esse é um rótulo que a gente dá para esse ideal de burocracia racionalizada, de procedimentos universais, etc. E os outros jeitos, as outras análises sobre a burocracia estão naquela lógica das outras gramáticas que eu falei. Estão pensando quando a burocracia não fez a transformação para o modelo weberiano, quando a burocracia ainda está maculada ali com relações problemáticas entre o público e o privado. É um pouco disso, assim. É daí que vem a expressão weberiana. Não é do Weber. Weberiana. Obrigada, viu, Juliana? Eu agradeço a presença de todos e tenho certeza que essa noite foi muito produtiva e de grande conhecimento adquirido.
Até a próxima palestra, que vai ser na quinta-feira, dia 30, a partir das 19 horas, neste mesmo local, com Antônio Elielson. Sim, falei certo? Eu acho que é Elielson. Elielson Leite, que abordará o papel da participação social na construção de políticas públicas. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Juliana.